Vamos lá. Então, a paciência fica um pouco mais curta, né, quando os dias são agitados. Êxodo capítulo 2, abra por favor a sua Bíblia. O dia tem 24 horas, não é verdade, irmãos? Quem aqui já teve a sensação de que o dia precisava ter 28? Levanta a mão. Levanta a mão, deixa eu ver. Irmãos, quando isso acontece, é porque com certeza nós estamos fazendo mais coisas do que nós deveríamos fazer. Amém? Que o Senhor nos dê a graça de administrarmos o nosso tempo e de não ficarmos acumulando, né, coisas e mais coisas sobre a nossa vida e deixando de fazer aquilo que de fato é o mais importante. Amém? Por exemplo, é possível que no dia de hoje, um domingo pela manhã, e também há igrejas que existem cultos à noite, como a nossa também, existam pessoas que não irão ao culto hoje, porque estão extremamente esgotadas, porque assumiram sobre si coisas enormes e imensas, para ter um estilo de vida que eles veem na internet ou nas fotos do Instagram, não é verdade? Não conseguem mais cultuar a Deus e dedicar tempo a Deus, porque estão extremamente envolvidos com muita coisa. É óbvio, há um momento ou outro da nossa vida, né, que acontece de ser um pouquinho mais corrido, mas viver a vida nessa correria é complicado. Eu me lembro da história do pardal e da pardala, que estava no fio. Não, acho que não, óbvio, o feminino de pardal não é pardala, mas assim, eles estavam no fio olhando, só para você entender que era o macho e a fêmea. E eles viram aquele negócio, os carros correndo de um lado para o outro, moto passando, né? Aquela família harmoniosa, né, que está com pressa. Já viu família com pressa na rua? Né, harmoniosa, que vai andando. Ó, tá aqui, moleque, aquele negócio todo. Aí os pardais olharam um para o outro e balançaram a cabeça assim, e falaram, nossa, se eles tivessem um Deus como a gente. Deus cuida de nós. Aliás, Jesus falou sobre isso. Se Ele cuida dos pardais, Ele também cuida da nossa vida. Amém? Essa parte do pardal e da pardala não estava no script, mas Deus sabe o porquê, não é? Então hoje a gente continua Êxodo capítulo 2, com o nascimento e a preparação de um líder. Deixa eu abrir aqui que eu fiquei falando com você e não abri a minha Bíblia em Êxodo 2, vou abrir agora. Para a gente fazer a leitura e depois fazemos uma oração. Vamos lá então de onde paramos semana passada. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres a teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali.
Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Eu quero te louvar, Pai, por cada irmão e por cada irmã que estão aqui para prestar culto ao Senhor. Eu oro para que o Teu Espírito Santo possa falar aos corações da Tua igreja nessa manhã, que sejamos edificados, que a Tua palavra seja uma palavra oportuna, em momento oportuno na vida dos Teus filhos, que nós saiamos desse local mais parecidos com Jesus, essa é a Tua vontade. Para isso fomos resgatados do mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, na semana passada nós demos início a pregações aqui no livro de Êxodo, e nós vimos que 70 pessoas desceram com Jacó para o Egito e habitaram ali perto do delta do Nilo, numa região que ficou conhecida como Gósen. O povo se multiplicou muito, e à medida que os anos foram passando, aconteceu uma mudança de dinastia no Egito. O faraó que conhecia José, que foi o responsável pelos filhos de Jacó e por Jacó descerem ao Egito, um faraó que não conhecia ele, começa a oprimir o povo hebreu, o povo de Israel. A gente viu isso na semana passada. E a opressão começa a ficar um tanto quanto complicada para eles, a ponto de Faraó dizer que era para sacrificar todos os meninos do sexo masculino, todos os meninos homens, como diz o pessoal, eram para ser mortos ali, com o fim de acabar com o povo de Israel, para que não viesse a ter problemas futuros com o povo. Pois bem, diante desse decreto de Faraó, nasce um menino no Egito. Amrão e Joquebede se casam, ambos eram da tribo de Levi, e eles têm um filho, e o nome do menino é Moisés, e o capítulo 2 começa falando a respeito disso. É interessante observar no começo do capítulo 2 a fé de Joquebede e de Amrão, porque eles resolvem o quê? Eles resolvem proteger Moisés, eles resolvem conservar o menino ali dentro da sua casa. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Hebreus 11, 23, para a gente ver um versículo que fala a respeito disso. Hebreus 11, 23, você encontrou? Diz assim o texto: pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Logo a gente percebe que esse menino nasce em um berço onde a fé em Deus era uma coisa genuína. Genuína porque os seus pais escolhem correr risco para conservar o menino dentro de casa. E a fé genuína, irmãos, nos faz correr riscos pelo Senhor e pela causa de Deus na terra. À medida que o menino vai crescendo um pouco, a mãe resolve deixar o menino ali no Rio Nilo, mas ela não lança o menino no Rio Nilo, nas correntezas do Rio Nilo. Ela coloca o menino perto dos juncos ali, no local onde a filha de Faraó geralmente ia tomar banho, ia se banhar. E o texto diz para nós que a irmã de Moisés, que era Miriam, acompanha esse feito da sua mãe. Miriam se aproxima da princesa do Egito e pergunta se ela quer ajuda para a criação do menino. E a princesa do Egito diz que sim. Então Miriam leva a própria mãe até a princesa do Egito.
E Joquebede, então, vai criar um menino recebendo salário para criar o menino. Você já viu escravo receber salário? Joquebede vai receber salário para criar o menino ali no Egito. E é interessante como que esses primeiros anos da vida de Moisés, junto à sua verdadeira mãe, fez diferença no que diz respeito à sua fé. Muito provavelmente, à medida que o menino crescia ali, junto com a sua mãe Joquebede, a sua mãe falava a respeito dos patriarcas, falava a respeito das promessas de Deus para com o povo de Israel, contava para ele a respeito da fé. E a gente consegue perceber isso muito bem pelas decisões que Moisés vai tomar mais tarde na sua vida. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, que ele se identifica com o povo e se importa com o seu povo depois que ele cresce. Daqui a pouco a gente vai ver um texto, pormenorizadamente, que a gente acabou de ler aqui. Quando ele cresce, ele vê um irmão seu sendo espancado, e o que acontece? Ele vai defender o seu irmão, ele se identifica com o seu povo. Ele tem uma consciência do seu propósito de vida. Embora as escrituras não falem a respeito disso, há uma porção de uma escritura secular de Flávio Josefo, que diz que já se sabia, havia sido anunciado por Deus aos pais que esse menino que havia nascido seria o menino que ia libertar o povo egípcio. Então ele tem consciência de que ele é de fato o libertador. E em terceiro lugar, ele escolhe por seu povo. Hebreus 11, 24 e 25 vai dizer assim: pela fé Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então ele faz escolhas difíceis a favor do povo, mesmo tendo que perder muita coisa no Egito. E isso, irmãos, só é possível porque ele foi criado, pelo menos os primeiros anos, que são tão fundamentais no desenvolvimento de uma criança. Ele é criado aonde? Ele é criado na casa da sua verdadeira mãe. E ele abraça a fé judaica, com certeza, a gente pode perceber aqui por esse texto. E isso deve trazer algumas lições para a nossa vida. Por exemplo, os anos iniciais da vida dos nossos filhos são anos importantíssimos. É onde a identidade e a personalidade da criança está sendo formada. E vale a pena alguns pais aqui sacrificarem algum conforto nesse início, para que possam estar perto dos filhos nesse momento que é um momento tão importante. Talvez adiar um pouco mais o sonho de alguma coisa que queira comprar, não é verdade? Só para estar junto do filho. O filho vai chegar numa idade, e aí sim, você vai poder então liberá-lo, deixá-lo ir para a escola, mas os primeiros anos precisam ser acompanhados de perto. Amém, queridos? É interessante falar a respeito disso, porque a gente vive num tempo que o povo não quer nem ter filho, não é verdade? Porque um cachorrinho dá menos trabalho do que um filho, o filho é mais caro, não é? E tantas coisas assim. Vamos lá. À medida que Moisés cresce, depois que ele cresce, ele é levado para viver na corte. E a filha de Faraó, a princesa do Egito, o adota como seu próprio filho. E aí Moisés vai ser instruído, educado em toda a ciência dos egípcios. Quer ver só? Abre em Atos 7, 22, por favor. Por favor, a sua Bíblia. Diz assim o texto: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Em outras palavras, Moisés era um homem extremamente culto, recebeu a melhor educação que ele poderia ter recebido naquela época. Flávio Josefo, ainda citando esse homem, ele fala que Moisés chegou a ganhar a batalha junto com o exército egípcio. No entanto, para ser libertador de Israel, irmãos, não bastava a educação e toda a cultura que ele havia recebido no Egito. O tempo passa, ele se torna um homem, e a Bíblia vai dizer que um belo dia ele sai, e ele vai observar os seus irmãos trabalhando. Quando ele chega, ele se depara com uma cena que com certeza elevou o seu nível de ira e de impaciência para com o povo egípcio. Lembra que ele já tem consciência de que ele será o libertador. Ele vê um egípcio castigando um hebreu, e o que ele faz? Você conhece a história. Ele se lança sobre o egípcio,
mata o egípcio e esconde o egípcio na areia. Pois bem, passa um pouquinho de tempo, ou melhor, no outro dia, ele está andando de novo entre o seu povo e ele vê dois irmãos discutindo. Quando os dois irmãos estão discutindo, ele diz o quê? Parem com isso. E aí um se volta para ele e pergunta: você vai querer fazer com a gente o que você fez com o egípcio? Você vai querer nos matar também? Quem constituiu você como juiz sobre nós? Quem que colocou você nessa posição de autoridade? E o assunto chega aos ouvidos de Faraó. E Faraó quer matar Moisés por conta disso. E aqui a gente percebe que Deus começa a despedaçar aquilo que a gente pode chamar de modos humanos de Moisés. E muitos de nós temos na nossa vida, ou cultivamos na nossa vida, ao fazer a obra de Deus, esses modos humanos. Como assim, pastor? A gente se esquece que não é no braço da carne que a gente faz a obra de Deus. Quem aqui está envolvido com algum ministério na igreja? Muitos de nós pensamos às vezes que é o nosso nível de conhecimento, as habilidades que nós adquirimos, que isso é o que verdadeiramente importa no que diz respeito a fazer a obra de Deus, e não é verdade. Postei ainda nessa manhã no Facebook, na obra de Deus, nossas habilidades naturais, conhecimentos e habilidades adquiridos não podem nada sem a sua bênção. É quando a gente quer dar um jeito, quando a gente quer enfiar a mão, quando a gente atrapalha Deus de fazer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Há uma frase interessante de Charles Swindoll que diz assim: os fins espirituais jamais são alcançados por meios carnais. Diga isso. Os fins espirituais jamais são alcançados por meios carnais. E lembra que o título da mensagem é o quê? O nascimento e a preparação de um líder. Deus precisava tirar algumas confianças do coração de Moisés, antes que Moisés pudesse ser usado por ele. Deus precisava fazer com que a confiança de Moisés fosse colocada no lugar certo, na pessoa dele mesmo. E por conta disso, Deus vai trabalhar em Moisés. Amados, olha, humanamente falando, Moisés aqui está com 40 anos de idade. Ora, o ápice da força, vamos pensar nos dias de hoje, um homem de 40 anos, chegou na meia-idade. A gente poderia pensar, está pronto, tem treinamento militar, foi educado em toda a ciência do Egito, é o libertador ideal. No entanto, não era o libertador ideal. Deus preferiu que se passasse mais 40 anos para trabalhar algumas coisas no coração de Moisés, para que então Moisés pudesse ser usado como libertador do povo de Israel. E Deus trabalha na nossa vida. Já contei aquela história da pessoa que Deus tinha mandado para ela empurrar uma montanha. Lembra dessa história? Não? Então a gente fez assim, então você vai ouvir de novo. Deus falou para alguém: você quer ser usado? Então tá bom, então vai lá e empurra aquela montanha. E todo dia de manhã a pessoa acordava, ia lá e empurrava a montanha. Adivinha, a montanha não saía do lugar. Ele fazia força ali, voltava para casa e o tempo foi passando. Daqui a pouco você vai entender que a montanha é um negócio só para ilustrar algo. O tempo foi passando. Todo dia de manhã acordava e empurrava a montanha. Um dia estava prestes a desistir de empurrar a montanha. Então Deus falou com ele de novo: tudo bem, agora chegou o momento. Agora os seus músculos estão desenvolvidos. Agora você pode fazer aquilo que eu tenho para a tua vida. Às vezes nós passamos um tempo fazendo alguma coisa, irmãos, naquele lugar, e no nosso relógio, no cronos humano, parece que o tempo não passa, parece que as coisas não saem do lugar. No entanto, Deus está trabalhando algumas coisas em nós, produzindo algumas coisas em nós, que são fundamentais para o ministério e para a nossa vida no futuro. Amém? Nunca meteu os pés pelas mãos. Lembra de Abraão e Sara? Tinha uma promessa, o tempo tinha passado. Qual que é o conselho de Agar? Ou melhor, qual que é o conselho de Sara? A mulher falou, vai vendo. Qual que é o conselho de Sara? Deita-te com Agar e suscita descendência através de Agar. E aí nasce Ismael, irmãos. Olha o que deu ter nascido Ismael. Olha o que deu tentar ajudar, colocar o braço na carne no meio. E amados, a obra é feita pelo Espírito, amém? E se Deus não abençoar as habilidades que nós temos, nada de espiritual e de fruto que permanece vai acontecer no dia a dia. É importante a gente compreender isso, amém? A segunda coisa, a gente precisa falar sobre coisas fora do tempo. Quantas vezes Deus dá uma promessa para alguém e a pessoa acha que é amanhã?
É o cara que é afoito. Deus falou, você vai ser um pastor, mas ele é afoito, ele quer já abrir um salão, ele já quer fazer alguma coisa, aí ele mete os pés pelas mãos, vai fora de tempo, quebra a cara, e precisa quebrar a cara, porque só quando a gente quebra a cara é que a gente olha para Deus e diz, tá bom, Deus, agora pode falar que o teu servo ouve. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe fazer. Eu comento com a minha esposa em casa, eu vejo algumas pessoas que recentemente se lançaram no ministério, gente boa, gente de Deus, mas que eu acho que essas pessoas diziam assim, ó, se eu fosse pastor, já viu? Vai abalar, vai bombar, estão passando por um perrengue no começo do seu ministério pastoral, e é mistério que essas coisas aconteçam, para que Deus trabalhe algumas coisas no seu coração. Amados, não se precipite, quando o assunto são as coisas de Deus e liderança espiritual. Amém, queridos? Abra, por favor, a sua Bíblia em Provérbios 20 e 21. Diz assim, a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoado. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoado. Diga, olhando para mim, Deus tem tempo para fazer as coisas. Diga, as coisas não são no seu tempo. Agora você pode olhar para quem está do seu lado, as coisas não são do seu tempo. Então, olha só, a gente vê o braço da carne tentando fazer a obra de Deus, a gente vê algo acontecendo fora de tempo, mas também a gente vê rejeição. O que aqueles irmãos, falando a respeito de povo de Moisés, disseram para ele? Disseram para ele, quem colocou você como juiz sobre nós? Quem que constituiu você como autoridade sobre nós? E aqui a gente aprende uma coisa, todo ministério aprovado por Deus, que foi levantado, que hoje você vê que as pessoas estão alcançando almas, estão fazendo diferença, tiveram que passar pela fornalha da rejeição. Todos, sem exceção. Houveram pessoas que olharam para essas pessoas e balançaram a cabeça. Houve pessoas que olharam para elas e disseram, não quero, você não serve, você não dá. Faz parte do agir de Deus na nossa vida. Agora imagine você, Moisés poderia ter dito, ei, você está falando isso para mim, eu me arrisquei por causa de vocês. Eu arrisquei a perder tudo por causa de vocês, eu estou trabalhando a favor de vocês. Vocês não estão percebendo, não? No entanto, Moisés tem que sair correndo do Egito. Ele tem que fugir, amém? Mas tudo isso fazia parte do trabalhar de Deus no coração, para que o eu de Moisés fosse esmagado, como a azeitona esmagada, para que óleo precioso possa ser produzido, como a uva é esmagada, para que vinho, para que o mosto possa ser produzido. Moody disse uma frase interessantíssima, que diz assim, Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém, 40 anos aprendendo que não era ninguém, e 40 anos descobrindo que Deus pode fazer com o ninguém. Quando ele mata o egípcio, quando ele se apresenta para os seus irmãos, poxa, sou eu, o libertador. Ele foge para Midian, começa a ter uma vida normal em Midian, ele chega lá, vai casar em Midian, vai ter filho em Midian, vai pastorear os rebanhos do seu sogro em Midian, uma vida tranquila e normal, achando que, bom, eu acho que era um equívoco meu, eu acho que Deus não tinha falado comigo coisa nenhuma, eu acho que eu tive uma impressão e uma falsa impressão, e no entanto, a gente vai ver isso na semana que vem, aí Deus se aparece na sarça, por quê? Porque ele estava pensando que ele não era, na semana que vem não, na semana depois da semana que vem, porque ele estava pensando que não era ninguém, então agora Deus poderia usá-lo de fato e de verdade. Amém, queridos? É interessante que quando ele chega em Midian, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Lembra? As filhas de Reuel ou Jetro vêm tirar o quê? Água no poço. E elas estão ali, aí chegam os pastores de Midian e começam o quê? A atacar as moças. Moisés se levanta, defende as moças e dá de beber a todos os animais. Alguém que estava acostumado que lhe fizessem tudo no Egito, porque estava na corte egípcia. Você acha que Moisés tinha que pegar um copo d'água para ele, gente? Você acha mesmo isso? Com certeza não. No entanto, o que ele faz? Ele levanta, pega a água e dá de beber aos animais. Ou seja, quando ele chega em Midian, começa a ser trabalhado algo no coração dele que com certeza precisava ser trabalhado.
O entendimento de que a grandeza na liderança é o serviço, de que a grandeza na liderança é servir aos outros, de que os dons adquiridos ou os dons que foram dados por Deus a nós são para serem colocados a serviço do povo de Deus e a serviço do mundo. Ele começa a entender isso assim que ele chega em Midian. E aí ele vai cuidar de rebanhos, para aprender o que é pastorear. Porque mais tarde, quando ele sair de Midian, ele vai ter que pastorear uma multidão em torno de 2 milhões de pessoas e conduzir essa multidão pelo deserto durante o espaço de 40 anos. Então, 2 coisas importantes para você levar para casa nessa manhã. A primeira delas, a fé começa em casa. Você já me ouviu falar isso muitas vezes. Tenha tempo com teu filho pequeno. Fale de Jesus com teu filho pequeno. Amém? Aproveite momentos, faça links. Viu alguma coisa interessante? Ensine para ele verdades bíblicas. Isso ele vai levar por toda a vida. Talvez você está aqui sentado hoje dizendo: pastor, eu fiz isso com os meus filhos. Alguns deles estão na presença de Deus, hoje não estão mais na presença de Deus. Ora, a história não acabou ainda. Deus pode pegar aquelas sementes que foram semeadas lá na infância deles, para atraí-los de volta para o caminho, irmãos. Amém? E em segundo lugar, entenda que quando Deus quer formar um líder, Ele vai golpear o modo humano desse líder de tentar fazer as coisas. E vai ensinar para ele que ele precisa desenvolver a dependência de Deus para cumprir aquilo que Deus deseja que ele cumpra. E nessa manhã, olhando para a vida de Moisés, eu consigo fazer um paralelo com Jesus. Eu comecei a ver esse negócio, é gostoso demais. Eu consegui elencar 10 semelhanças entre Moisés e Jesus. Uma delas não é tão semelhança assim, no final você vai entender o que eu estou falando. A primeira delas é no nascimento. Assim como o libertador Moisés enfrenta um decreto de morte no nascimento, Jesus enfrenta um decreto de morte no nascimento. Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. E ele tem que fugir, não é verdade? Segundo lugar, amor pelos irmãos. Moisés nutre um amor pelos hebreus e Jesus ama também os judeus, amém, queridos? Terceiro lugar, identificação com os irmãos. Moisés só mata o egípcio porque ele se identifica com os seus irmãos. E Jesus se identificou conosco. Jesus assumiu a natureza humana, amém? Conheceu as nossas dificuldades e os nossos desafios. Quarto lugar, rejeição. Assim como Moisés foi rejeitado, Jesus também foi rejeitado. O que diz João 1,11? Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. E é interessante que o Salmo 118, versículo 22, diz que a pedra rejeitada se tornou a principal pedra angular, amém? A principal pedra de esquina. Quinto, o tempo de peregrinação. Moisés vai peregrinar alguns anos em Midian, e Jesus peregrinou durante 33 anos aqui na terra. Deixou a sua glória para viver entre nós. A função de pastor. Hoje foi dito durante o louvor pela Karen, em inúmeros momentos, que nós precisamos ouvir a voz do Supremo Pastor, que é Jesus. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Uma noiva. O que Moisés recebe quando ele chega em Midian? Zípora. Diga Zípora. Se você quiser lembrar do nome da esposa de Moisés, pensa na calça, no zíper, né? Zípora. Ok? Ele recebe Zípora lá. Ou seja, assim como Moisés recebeu uma esposa, Jesus recebeu uma noiva por ter vindo aqui. Amém, queridos? Ele serve. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate por nós. E esse último aqui é o contraste. Moisés mata. Jesus dá a sua vida. Porque Jesus quer que a vida dele flua dentro dos nossos corações e que nós sejamos restaurados àquela posição inicial que tínhamos com o Senhor quando fomos criados por Deus no Éden. Fica de pé em nome de Jesus, querido, por favor.